sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça. Aqui o mundo jurídico vira resenha, você já sabe. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é superintendente da Polícia Federal do Brasil, no Espírito Santo. Já foi adido pelo governo brasileiro nos Estados Unidos, em Washington. Já foi advogado e hoje é um dos delegados mais requisitados. O nosso convidado de hoje é o delegado da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, Dr. Eugênio Ricas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. Um prazer estar aqui. Olá a todos os ouvintes, todos que nos assistem. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos começar lá do início. Você sabe que aqui a gente só bate papo, conta histórias, perrengues, né? Você começou como advogado? Conta pra gente. Pois é, comecei como advogado. Eu sou de Belo Horizonte, né? Nasci em Belo Horizonte, fiquei em Belo Horizonte até um pouco depois de me formar em Direito. Me formei em Direito em 99. Nessa época eu era bancário, cheguei a ser contínuo, escriturário, caixa. E quando eu me formei, eu saí do banco e comecei a advogar. Como todo advogado pobre, não tem vida fácil, né? Não tinha pai na profissão, nem mãe, não tinha ninguém. Então montei um escritório com alguns amigos, nós éramos 4. E aí aquela vida de advogado em começo de carreira, né? Você tem que pegar todo tipo de causa, você tem que ir em todo tipo de audiência e batalhar ali o seu ganha-pão, porque no fim do mês você tem conta para pagar. E a vida de advogado, principalmente em começo de carreira, não é fácil. Não é fácil. Então, passei também por alguns perrengues nesse início de vida de advogado. Tem nada de glamour, né? Não tem nada de glamour. Que é muito glamour, mas não tem nada disso, Não tem nada disso, principalmente hoje em dia. Né? Em 99, em 95, quando eu passei no vestibular para Direito em Belo Horizonte, nós tínhamos lá 3 ou 4 universidades de Direito. Hoje eu imagino que deve ter mais de 100. Muito. Então, as pessoas que se formam hoje, eu imagino que a dificuldade é muito maior do que naquela época. É verdade. Não, hoje a gente tem muito mais faculdades. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, quando a família sabe, né, que tem um advogado na família, sempre vem uma consulta, um pedido. Conta pra gente que história é essa de um parente pedir anulação do casamento. Não era divórcio, não. Não era divórcio, ele não estava satisfeito com o divórcio, né? Isso era um tio distante, e aí é isso mesmo que você falou, né? Sabe que quando a gente tem algum advogado na família... Pronto, né? Esse caso particularmente eu nem atendia ele, porque era um tio tão chato que eu preferia passar para os meus colegas. E ele já era bem mais velho e se casou com uma moça muito jovem. E durante o casamento teve algumas circunstâncias lá da vida pessoal dele que ele não ficou satisfeito e foi pedir a anulação do casamento. E aí meus colegas explicaram para ele que era mais fácil tentar um divórcio, porque os requisitos para uma anulação eram muito mais complexos, né? Claro. Tinha que provar determinadas coisas, e aí ele começa a entrar nos detalhes ali da vida conjugal dele, que foi assim, motivo de piada por muito tempo, e até hoje, quando eu encontro com esses colegas, eles falam, e o tio do Eugênio, tal, com aquele caso lá, um caso esdrúxulo. Mas afinal, anulou ou divorciou? Olha, eu acho que conseguiu anular. Eu acho que o caso era sério mesmo. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que ele conseguiu anular. Ele já era bem mais velho que a moça e parece que as coisas não estavam andando bem realmente. E depois o senhor passou no concurso, né? E foi para o Mato Grosso, foi isso? Aí eu passei, logo que eu me formei em 99, eu fiz um concurso para a Polícia Civil do Mato Grosso, para delegado. E eram 4 vagas. Civil. Eram 4 vagas para trabalhar em Cáceres, que é fronteira com a Bolívia. Eram 3 vagas, eu fiquei em 4º lugar. Então demorou um tempo para me chamarem. Nesse período eu estava advogando. Quando foi em 2001, fim de 2001, eles me chamaram para assumir. E eu fui para o Mato Grosso. Mas nesse período eu já estava aprovado também na Polícia Federal. Nossa, em 2001, então ficou um pouquinho lá. Em 2001 eu fiz o concurso para a Polícia Federal e fui aprovado. Mas eu fiquei só para a 2ª turma. Então nesse período eu fui e tive a oportunidade de trabalhar no Mato Grosso. E digo até que foi um estágio de luxo, né? Porque uma vida bem diferente da que eu estava acostumado. É mesmo? Você imagina o que é o Mato Grosso, né? Cuiabá, Cáceres, há 20 anos atrás, 20 anos atrás. Então, assim,
um estado que tem características violentas, um crime muito pesado. Então foi uma experiência que me ajudou muito, inclusive, na minha profissão depois na Polícia Federal, porque eu digo sempre, né, que quem trabalha na Polícia Militar, quem trabalha na Polícia Civil, lida com situações muito mais complexas e mais duras do que quem está na Polícia Federal. Então foi uma experiência muito boa, realmente. Teve algum caso assim que te marcou muito ali? Teve sim. Logo que eu concluí a academia lá na Polícia do Mato Grosso, um dos professores, que era diretor de inteligência, ele me fez um convite. Por algum motivo ele viu em mim algum talento e ao invés de me mandar para Cáceres, ele me convidou para ficar na divisão antissequestro em Cuiabá, que era uma divisão especializada. E eu fui. E um dos primeiros casos que eu trabalhei foi um sequestro. Lá na época tinha muito sequestro. E os bandidos sequestraram um empresário, dono de um supermercado, e mantiveram esse sujeito, essa vítima, em cativeiro durante mais de 60 dias. Meu Deus! Foram 60 dias de investigação, a gente trabalhando 15, 16, 17 horas por dia, a família desesperada, achando que já não ia conseguir mais que o cara já estava morto, né? E a gente trabalhando incessantemente. Era uma quadrilha de São Paulo que foi para Cuiabá, se aliou com alguns criminosos lá de Cuiabá, e até o dia que a gente conseguiu encontrar o cativeiro, libertar esse sujeito, foi um drama. E o pior de tudo foi ver do que o ser humano é capaz, porque quando nós encontramos o cativeiro, os criminosos eles tinham construído de alvenaria, tinham cimentado um espaço na parede que era menor que um canil. O sujeito tinha que ficar ali deitado 60 dias, uma vez a cada 15 dias eles tiravam ele para dar um banho nele de mangueira. Ele saiu de lá completamente transtornado. E foi muito chocante, porque até então, eu, como estudante, como bancário, como advogado, eu não tinha noção do que o ser humano era capaz de fazer por dinheiro. Então foi um choque para mim, assim, o começo da minha vida de policial. Foi uma experiência que me marcou muito. Porque o estudante, na verdade, tem acesso às informações, às decisões e tudo mais, mas vivenciar aquilo, ver aquilo, participar, deve ser muito marcante. É completamente diferente, né? Você vê um inquérito policial com um relatório do delegado, você vê uma sentença condenando os criminosos, é uma coisa. Agora, você vê o sujeito saindo de um buraco que mal comportava um cachorro, barbudo, igual um náufrago, completamente sujo, igual um bicho mesmo, é muito marcante. Então isso aí foi um episódio que eu acho que, enquanto eu viver, eu vou lembrar daquela cena. Nossa, tá marcada, né? E já na Polícia Federal, você foi primeiro para Bahia? A minha primeira lotação foi Bahia. Eu fui lotado em Ilhéus por menos de um ano, depois vim para o Espírito Santo. Daqui eu fui para o Maranhão. Do Maranhão eu fui para Minas. Depois eu voltei para o Espírito Santo, cedido para o governo do estado. Depois eu fui para Brasília, depois para os Estados Unidos, e agora estou de volta aqui. Nossa senhora, é um cara viajado, conhece bem. Rodei muito. Já não aguento mais mudar. Quando eu falo em mudança, minha mulher já arrepia os cabelos, e eu também quero agora ficar quieto por aqui. Mas na Bahia, conta pra gente o tal do caso. Você não foi tomar um táxi com 300 quilos de maconha não, né? Não. E esse caso também foi um caso que me marcou, porque eu acho que é uma daquelas horas que todo profissional se vê frente a um dilema, né? Eu era delegado novinho na Polícia Federal e estava de plantão no dia, e aí chega a equipe de policiais com um traficante e um motorista de táxi. No porta-malas desse táxi, 300 quilos de maconha, que não é pouca maconha, né? Eram 2 sacos grandes com tijolos de maconha. E o motorista de táxi me jurava que não sabia, que tinha pegado o traficante num ponto de táxi e que ia levar ele para uma corrida. E eu fiquei ali com aquele dilema, né? Eu podia indiciar e prender em flagrante o motorista de táxi pelo crime de tráfico, que não é um crime que tem uma pena leve, são de 5 a 15 anos. Ou podia acreditar no motorista de táxi e soltá-lo, porque afinal de contas, tinha o dono da maconha ali definido. Então foi um dilema muito grande para mim, porque ao mesmo tempo que eu não queria deixar um criminoso livre, eu não queria praticar uma injustiça contra um cara que fosse trabalhador realmente. Claro. Mas aí, no desenrolar das coisas, eu ouvi os agentes falaram: doutor, chefe, ele sabia.
E eu ainda fiquei na dúvida se o cara sabia, se não sabia, morrendo de medo de praticar uma injustiça. Aí eu fui lá, abri o porta-mala do carro, entrei dentro do carro. Quando eu entrei dentro do carro, eu falei, não tem condição do cara não ter sentido esse cheiro de maconha. Amigo, não tem. Agora você perdeu, a casa caiu, você vai ficar enjaulado. Mas foi um dilema, até eu ir lá e sentir realmente como era a situação, foi um dilema, né? Quando você simplesmente recebe o papel, você recebe as informações e não vai checar o que realmente está acontecendo, tem esse dilema para você decidir o que vai fazer. Na sua posição, assim, nessa posição, eu acho que a gente brinca muito, presencial ou virtual, né? O presencial faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Estar ali acompanhando. E assim, quando o tempo vai passando, você vai ficando mais experiente, você percebe, você faz um interrogatório, você vê no olho da pessoa, você vê a expressão corporal, você estuda também, é claro que tem técnicas para isso, né? Claro. Então você vai ficando mais experiente e esses dilemas vão se dissipando, você vai tendo mais segurança para tomar as decisões. Mas no começo da carreira, e eu acho que isso aí acontece com todo mundo no mundo jurídico, né? Seja com advogado, com promotor, com delegado, com juiz. E eu acho que essa é uma preocupação legítima, né? As pessoas têm que realmente ter a preocupação de não cometer injustiças. Claro, nessa nossa área. Sem dúvida. E aí, contando aí com essas experiências e tudo, você já passou por muitas situações aí de rebeliões, não é? Conta pra gente aí que você teve até um Natal num presídio. Já passou Natal em presídio? Pois é. A minha experiência à frente da Secretaria de Justiça aqui do Estado foi uma experiência bem importante na minha vida. O senhor foi secretário por 2 vezes, né? Em 2 governos capixabas, não é isso? Por 2 governos. Como é que foi, né? Quando eu saí de Ilhéus, vim para cá, fiquei aqui no Espírito Santo de 2003 a 2009 como delegado, fui chefe de várias delegacias aqui, fiz algumas operações. Aí saí daqui, fui para o Maranhão, fui delegado regional executivo no Maranhão, que é o 02 da hierarquia no estado. Aí eu fui para Minas. Lá em Minas eu fundei o GPI, que é o Grupo de Pronta Intervenção. Como se fosse um grupo tático do estado. E aí voltei para o estado, cedido para o governo. Voltei para o Espírito Santo cedido para o governo. Na época era o governo Casagrande. E eu recebi o convite para ser subsecretário de Justiça. E aí fiquei de 2013... todo o governo do governador Casagrande como secretário de Justiça. Entrou o governador Paulo Artung, me convidou para permanecer. Eu permaneci mais 1 ano como secretário de Justiça e depois eu me tornei secretário de Controle e Transparência por um pouco menos de 2 anos. Então, foi uma experiência de um pouco menos de 5 anos no governo do Estado. E à frente da Secretaria de Justiça, eu ainda era subsecretário e eu passei Dia dos Pais e passei Natal dentro de presídio rebelado. Sério? Conta pra gente. Essas histórias não aparecem, né? No Instagram. Não aparece. No Instagram só aparecem as vitórias, pois né? Derrota não aparece. E aí, eu estava como subsecretário, ainda começando a aprender a gestão prisional, que é uma gestão muito dura, muito complexa, né? Porque ali, eu digo que você administrar o sistema prisional, você está administrando uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Segurança, porque as pessoas estão confinadas, estão presas. E o Estado tem obrigação de oferecer educação, saúde, segurança. Então você contrata tudo. Você contrata médico, você contrata remédio, você contrata professor, material didático. E você não pode esquecer nem um minuto da segurança, porque são criminosos que estão ali e precisam ficar ali em segurança. E aí era Dia dos Pais, acho que 13 de agosto, segundo domingo de agosto de 2013, e meu telefone começa a tocar. Pessoal, PVV1, que é um presídio que tem em Xuri, tá virando, deu um problema. E eu fui acompanhando por telefone até umas 2 da tarde, 3 da tarde, quando eu vi que realmente o negócio estava perdendo o controle. Eu não sou de ficar acompanhando de longe, fui para lá. E realmente, os presos tinham tomado uma galeria inteira, tinham colocado fogo na galeria, isso tinha se espalhado para as outras 2 galerias, o presídio ficou completamente destruído. Era dia de visita, né? Dia dos Pais é dia de visita. Então, estavam ali mães, filhos dos presos, aquela confusão. Uma confusão mesmo, danada. Eu fui para lá, ajudei a gerenciar a crise, acompanhei de perto, porque o meu medo era que a gente tivesse aqui no Espírito Santo um segundo Carandiru, né? Uma chacina, um monte de preso morto, ou pior ainda,
algum agente penitenciário, algum policial penal morto, e isso para mim seria a pior tragédia. Algum visitante morto. Então fui para lá para acompanhar de perto. Não é uma coisa bonita. Uma rebelião no presídio é uma coisa terrível. Eu cheguei lá, era umas 3 da tarde, fui sair de lá, era 1h da manhã. Nossa. Depois que o último preso foi transferido. E realmente o presídio ficou completamente destruído. Totalmente queimado. Muito gás lacrimogênio. Uma cena de guerra. Não. Essa foi a primeira experiência. E depois, no Natal, a mesma coisa. Mas aí já era mais experiente. Já era mais experiente, já. Essa aconteceu na Casco-VV. Que presente. Na Glória, né, em Vila Velha. De Natal, assim. E a mesma coisa. A diferença é que esse foi à noite. Começou à noite, e quando foi meia-noite eu estava chegando lá no presídio também. O presídio ficou completamente destruído. Então passou literalmente o Natal lá. Passei o Natal dentro do presídio. A gente teve que transferir 250 presos que estavam lá. Então, e assim, você administrar o sistema prisional, além de todas as complexidades que eu já mencionei, a gente tem um problema sério, porque nunca tem disponibilidade de vaga. A gente sempre trabalha com um déficit de vagas. Uhum. E quando você precisa transferir, no caso do PVV1, 600 presos de uma vez só, como é que você vai pegar 600 presos e distribuir em outras unidades? Isso gera um caos tão grande, um transtorno tão grande para toda a comunidade envolvida ali, para os policiais penais que trabalham ali, para os parentes dos presos que ficam sem saber onde é que eles estão, para o sistema de justiça, o promotor que trabalha ali, o juiz que trabalha na vara de execução. Então é uma loucura, é uma loucura. Foram experiências que, assim, acho que me fizeram crescer muito, mas por outro lado, até hoje eu tomo remédio para dormir por conta do período na Sejus. Nossa! Não tem moleza. Não tem. E aí você foi para os Estados Unidos como adido do governo brasileiro. Isso aí, depois que eu saí do governo do Espírito Santo, eu passei um tempo em Brasília, né, à frente da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, que é a terceira maior diretoria da Polícia Federal, fazia a coordenação de todas as operações do Brasil, desde uma operação pequena até a Lava Jato na época. Passei um período lá à frente dessa diretoria e aí virei adido da Polícia Federal nos Estados Unidos, né? Muita gente não sabe o que é adido, mas... Vamos explicar aqui o que é o adido. A Polícia Federal, ela tem algumas posições, ou como adido, ou como oficial de ligação em alguns países. Na década de 80, 90, a gente percebeu que o crime transnacional, ele não respeita a fronteira. Então, o criminoso que... Cada vez mais, né? Cada vez mais. Cada vez mais, O criminoso que pratica um crime aqui, o grande tráfico de drogas, a grande corrupção, ele precisa pegar esse dinheiro e precisa mandar para algum lugar. Porque senão nós vamos descobrir e vamos pegar com mais facilidade. Então ele compra apartamentos em Miami, ele investe numa conta na Suíça, e a gente precisa ter braços em todos os países para poder fazer um combate à altura. E aí, mais ou menos na década de 80, 90, a Polícia Federal começou a criar esses postos. E eu acabei dando a sorte, sou muito grato à Polícia Federal e a Deus por essa oportunidade. Foi uma oportunidade fantástica de passar 3 anos nos Estados Unidos como adido, né, representando a Polícia Federal, tendo a oportunidade de trabalhar lado a lado com as maiores agências do Brasil, né, com o FBI, com o DEA, com a ICE, com a CBP, ver como os americanos trabalham, desmistificar um pouquinho o nosso complexo de vira-lata, ver que a Polícia Federal não perde praticamente nada para os americanos. Então foi uma experiência fantástica, assim, viver a vida do americano, né? Meu filho estudou lá 3 anos em escola pública, ver como acontece realmente o que a gente vê nos filmes. Então isso foi uma experiência sensacional. E é como a gente vê nos filmes mesmo, ou tem muita fantasia ali? Muita coisa mas muita coisa não. Por exemplo, a gente aqui no Brasil, e eu passei a pior parte da pandemia lá nos Estados Unidos, e nós somos muito críticos, né, com o nosso SUS, por exemplo, com o nosso Sistema Único de Saúde. E eu vi e senti na pele que o sistema de saúde americano é muito pior que o nosso. Ele não assiste o americano, ele cobra para tudo. Quem não tem condição de pagar não tem assistência, né, com raras exceções. Os médicos lá não são bons, eles são muito bons em pesquisa, eles têm tecnologia, mas para essa saúde do dia a dia, o filho com problema, com infecção no ouvido, com dor de garganta, eles são muito conservadores, eles não gostam de fazer exame, eles não receitam um antibiótico. Então,
a gente passou alguns perrengues lá por causa da saúde. Por outro lado, eles têm uma educação muito boa, de qualidade, que atende todo mundo. Transporte público atende todo mundo. Então, assim, em termos de sociedade, eu digo que a gente tem que evoluir muito ainda para chegar perto deles. Eles têm um senso de comunidade que nós não temos, o brasileiro não tem. E aí eu vou te dar um exemplo. O americano, você entra na casa dele, depois que você ficou amigo, a casa dele, às vezes é uma bagunça lá dentro. É tudo bagunçado, às vezes até alguma sujeira. Mas da porta para fora é um brinco. A grama cortada, tá tudo verdinho, a rua tá limpa. Porque ele sabe que o que é público é de todo mundo. É de todos. Aqui no Brasil é o contrário. Você entra na casa do sujeito, tá brinco. Tudo limpo. Mas na hora que ele sai, ele joga a guimba de cigarro no chão, ele joga a latinha no chão. Ele fala assim, o que é público não é de ninguém. Então, quer dizer, enquanto a gente não mudar esse senso de comunidade, de sociedade, a gente ainda vai ficar patinando muito para evoluir como sociedade. Então, algumas experiências foram fantásticas desse ponto de vista lá nos Estados Unidos. É muito bacana, né, essas experiências. Mas fala uma coisa, você falou assim, a gente tem que evoluir e tudo mais, mas burocracia me parece que lá também é super burocrático, né, tanto quanto aqui. E você passou por uma experiência que falaram que você tinha que ir a Las Vegas se casar, Realmente, essa foi talvez o caso mais engraçado do período que eu passei lá, porque a gente acha que só o Brasil tem burocracia, né? E a máquina americana, ela é muito burocrática e muito burra, às vezes. Então, quando eu cheguei lá, eu fui com um passaporte diplomático, né? O adido, ele vai com o mesmo visto do embaixador, um visto A1, então com todas as prerrogativas do diplomata. Então, recebi os passaportes diplomáticos para mim, para minha família, com o visto concedido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, tudo certo. Quando você chega lá, você precisa fazer os documentos de identidade para tirar Social Security, que é o CPF americano, para carteira de motorista. Tudo. E aí entreguei a documentação, aí me pediram, né, o Departamento de Estado pediu, cadê a sua certidão de casamento? E eu não sou casado com a minha mulher, eu tenho uma escritura pública de união estável, a gente vive em união estável há 12 anos. Aí eu apresentei a escritura pública, não, isso aqui não vale. Eu falei, mas como não vale? Eu tô aqui com o visto foi emitido por vocês. Eu entrei aqui, passei na alfândega, passei na imigração. Não, mas não vale. Aqui, para você tirar os seus documentos, você tem que ter uma certidão de casamento. Eu falei, mas como é que eu vou fazer agora? Eu tô comprovando aqui que eu sou casado, eu tenho filho com a minha mulher, aqui, ó, vocês emitiram o visto para ela, pro meu filho. Eu falei, não tem conversa, só certidão de casamento. Então eu vou ter que voltar no Brasil para casar e aí entrar de novo nos Estados Unidos? Já aconteceu isso outras vezes, as pessoas foram em Las Vegas casar. Eu falei, eu não tô acreditando. Eu falei, eu tava em Washington, né? Ia ter que atravessar o país, gastar um dinheirão, começando a trabalhar, começando a aprender o trabalho. Eu vou ter que ir em Las Vegas, então? Eu fiquei pensando. E aí eu me lembrei que a gente tinha feito uma cerimôniazinha em Cancún, quando a gente se casou, né? Quando a gente fez a união estável. Mas eu tenho uma certidão de casamento em Cancún, vale? Não, se for certidão de casamento, vale. Só a certidão de casamento. E aí, no hotel que a gente se casou em Cancún, eles fazem uma cerimônia ecumênica, né? Tem um religioso que vai lá e faz a cerimônia, e a gente ganha um certificado do hotel. Mas assim, era um negócio tão esdrúxulo que o meu nome estava escrito errado nesse documento. Então, estava escrito Eugênio, ao invés de ter o U, era um L. Mas como aquilo ali pra gente não tinha valor jurídico nenhum, eu deixei aquilo passar. Assim, vamos ver como é que vai ser. Peguei a certidão, entreguei para eles. Não, beleza, agora tudo bem, agora você pode receber seus documentos. Falei, não é possível. Ou te livrou de uma viagem a Las Vegas. Nesse momento aí, é impressionante. Eu falei, a gente critica muito, mas cada país tem a sua peculiaridade, cada país tem os seus problemas, né? É verdade, a gente aprende muito assim. Agora fala para mim, eu já te falei isso, mas você já coordenou várias operações, Esfinge, TNT, agora tem a naftalina, não sei o quê, Dutch Free. Da onde saem esses nomes criativos de operações? Conta pra gente. Isso é confidencial. É? Tô brincando. A gente brinca que tem um departamento só para criação de nomes de operação, né? As pessoas ficam morrendo de curiosidade, mas
Normalmente, quando a gente começa, as operações elas precisam ter um nome, porque a gente cadastra no sistema da Polícia Federal o nome da operação. Sim, Né? sim. Então, cada operação ela tem um inquérito, tem um número do inquérito, mas a gente classifica também nos sistemas internos o nome da operação. E aí, normalmente, um colega que é mais criativo faz alguma associação, submete isso aí para quem está investigando, e aí vira aquela operação. Mas eu gosto muito disso, inclusive, eu gosto muito de criar nomes de operação. Recentemente a gente fez uma operação aqui em que tinha droga dentro de pedra, eram pedreiras que estavam apresentando documentos falsos para transportar pedra, uma coisa assim. E aí eu fui e sugeri o nome, Rolo Stones. Mas normalmente é isso, não tem muito segredo, assim. Algum colega que tem a ideia e sugere e fica. Essa de ontem nós deflagramos uma operação, uma grande operação, né? Foi baseada na naftalina, porque o pessoal, eles utilizavam nafta solvente para misturar com álcool hidratado e corante para depois vender como gasolina. Aí colocaram o nome de naftalina. Então, mas é muito isso, depende da criatividade do colega, aí ele submete a todo mundo, se for aprovada... Se for aprovado, passa. Não, mas realmente, eu falo, o pessoal lá é criativo. É criativo. E eu vou te dizer, o sucesso da operação está muito no nome também. Assim, dependendo do nome, você percebe que a imprensa compra aquilo ali, e aí a divulgação é maior, chama a atenção das pessoas. Então, é bacana ter um nome diferente para as operações. É legal, porque chama a atenção mesmo, né? Mas que mais, assim, você já passou por tantos locais, tanta história, aonde você mais se identificou, aonde foi melhor, assim? Eu sei que agora você está aqui já há algum tempo, né, nos Estados no Espírito Santo. Olha, a experiência nos Estados Unidos foi fantástica, era um sonho que eu tinha de ser adido, né, da Polícia Federal em qualquer país que fosse. E ter tido a oportunidade de ir para os Estados Unidos foi realmente uma experiência abençoada. Eu fiquei muito feliz de ir para lá. Foi uma experiência fantástica para mim. Minha filha nasceu lá, minha filha é caçula, então foi ótimo. Mas eu acho que esse é o momento mais feliz da minha carreira. Estar aqui no Espírito Santo, que é o estado que eu amo, como superintendente da Polícia Federal, poder liderar uma equipe que é fantástica. E uma equipe, assim, que ainda tem muitos amigos da época que eu trabalhei aqui, novinho, né? Que eu cheguei aqui em 2003. Então é muito bom você poder fazer a gestão, ditar os rumos da Polícia Federal num estado que você ama, é muito gratificante. Hoje, assim, a Polícia Federal, ela mede tudo. Nós temos métricas de gestão para tudo. Então, nós temos o índice de produtividade administrativa, porque a Polícia Federal tem uma atividade muito intensa do ponto de vista administrativo. Então a gente mede o tempo que a gente demora para emitir um passaporte, nós medimos toda a atividade de segurança privada, porque cada agência bancária, por exemplo, que tem vigilante é fiscalizada pela Polícia Federal, cada arma que é comprada é a Polícia Federal que emite o registro, cada porte de arma, controle de produtos químicos, controle migratório, tudo isso... Uma atividade administrativa muito intensa, então. E a gente mede tudo. Então nós temos o IPA, isso é medido em todas as superintendências. E nós temos também o índice de produtividade operacional, que mede a atividade fim da polícia. Né? Número de operações, número de mandados de prisão, número de armas apreendidas, número de prisões realizadas. E hoje, a Polícia Federal aqui no Espírito Santo é a primeira colocada no Brasil no IPO, no índice de produtividade operacional. Olha que bacana. Então, quer dizer... estamos em boas mãos aqui. O pessoal está trabalhando muito, são muitas operações, excelentes resultados. E isso aí me deixa muito feliz. Então, estar como superintendente aqui e apresentando esses resultados para a sociedade capixaba, me deixa muito feliz mesmo. Legal, parabéns, doutor, parabéns. Obrigada. Agora me fala uma coisa, teve um audacioso que ofereceu suborno enquanto secretário da Justiça, doutor. Pois teve essa história realmente. Conta essa história pra gente. Foi parar na prisão, né? Foi parar na prisão. De onde não devia ter saído até hoje. Eu estava como secretário de Justiça, isso aí acho que era 2014 ou 2015, por aí. E aí
um empresário do Mato Grosso procurou um gerente do IASES. O IASES é um instituto de atendimento socioeducativo, que é uma autarquia que cuida dos menores infratores e que é vinculada à Secretaria de Justiça. Isso. E aí, esse empresário, ele procurou um dos diretores do IASES e ofereceu para ele uma propina com a seguinte proposta: vocês têm um contrato de câmeras com a nossa empresa. Vamos fazer um aditivo, porque a lei permitia que se fizesse um aditivo, aumentasse aquele contrato em 25%. Vocês passam, eu sei que o IASES não precisa disso, mas você passa esses 25% para a Sejus, isso vai custar um preço X, eu vou dar 10% desse preço para você. Aí o cara aceitou. O diretor aceitou, só que ele não conseguiria fazer isso sem o aval do secretário de Justiça, porque essas câmeras iriam para a Secretaria de Justiça. Aí esse cara foi e procurou um subsecretário meu e apresentou a mesma ladainha. Esse subsecretário foi e me falou: Eugênio, estão armando, cara. Fulano de tal recebeu uma oferta de um empresário, aceitou, e ele veio falar comigo. Aí eu pedi um tempo para pensar: o que eu faço? Eu falei: dá corda, vamos ver até onde eles vão e fala para vir falar comigo. Fala que quem resolve sou eu, que o cara vai ter que vir falar comigo. Aí ele fez isso, foi almoçar com eles, o cara explicou todo o esquema, como é que era. Ele falou: eu tô dentro, eu topo, mas tem que falar com o secretário. Mas e aí, ele vai aceitar? Eu falei: acho que vai, fala lá com ele. Aí o cara marcou comigo na Secretaria de Justiça. Eu deixei tudo preparado, tudo organizado, até algema eu levei. Esse cara daqui hoje, ele sai daqui algemado. Mas o cara não teve coragem de falar comigo na Secretaria de Justiça. Ele chegou a sair lá tremendo. Eu falei: pô, o cara não falou, eu tava pronto para prender o infeliz e o cara não falou. Na hora, Aí o meu subsecretário falou: não, ele ficou com medo demais de oferecer isso aqui dentro da Secretaria de Justiça. Mas ele quer falar porque ele está muito interessado nisso. Você topa encontrar com ele no restaurante? Eu topo, vamos encontrar no restaurante. Aí marcamos no dia seguinte no restaurante, dentro de um shopping. Como era no dia seguinte, e aí era um ambiente muito mais aberto, eu fui até a Polícia Federal e falei com meus colegas lá. Eu estava cedido, né? Estava no governo, mas ainda tinha amigos na secretaria, na Polícia Federal. E aí falei com eles e a gente montou uma operação, colocamos alguns policiais em volta da mesa, eu utilizei um equipamento para gravação e fui me encontrar com o cara. E aí lá o cara se soltou, no shopping, no restaurante, ele se soltou, começou a falar: a proposta é a seguinte, tem o contrato de câmeras para o IASES, vocês fazem um aditivo de 25%, esse aditivo vai dar X, e vocês vão receber tanto. Isso aqui eu vou dar tanto para você me fala como é que você quer receber, sem cheque, sem dinheiro. E foi escrevendo ainda, ele escreveu a porcentagem. Não, e ainda desenhou tudo. Desenhou tudo, escreveu no guardanapo. Foi filmado ele escrevendo no guardanapo e o guardanapo foi apreendido. Aí quando ele falou isso... Só faltava assinar ali, né? Nem faltava, porque tava filmado ele falando. Aí quando ele falou isso, eu falei assim: amigão, você tá preso em flagrante pelo crime de corrupção. Nós vamos para a superintendência agora da Polícia Federal fazer o flagrante. Vou apresentar essas provas aqui para o delegado e o delegado vai decidir se vai ratificar ou não a minha prisão. Eu não estou te prendendo como delegado, estou te prendendo como cidadão. Né? O Código de Processo Penal diz que qualquer do povo poderá e os agentes da autoridade deverão prender aquele que se encontra em flagrante delito. Eu estou te prendendo como cidadão aqui e o delegado da Polícia Federal vai fazer essa análise. Fomos para lá. As imagens foram baixadas, ficou muito claro que realmente ele tinha praticado o crime de corrupção, ficou preso, passou o Natal, inclusive, preso, e se não me engano foi condenado. Mas uma história, assim, e muito inusitada, porque eu percebo isso, eu tenho 19 anos de Polícia Federal. 5 anos eu passei, quase 5 anos, à frente de secretarias. E foi a única vez que eu recebi uma oferta de propina. Porque no serviço público, a verdade é que a fama precede as pessoas. Sim. Então o empresário que é corrupto, ele sabe que o administrador é corrupto também. E aí ele vai lá e oferece a propina, oferece a negociata. Quando o contrário é verdadeiro, né? Quando é um administrador honesto, íntegro, que não tem conversa, não tem acordo, essas coisas não acontecem. Então, para mim, foi uma surpresa grande.
mas ao mesmo tempo foi uma felicidade ter colocado o cara atrás da grade. Ah, que legal, bacana. É o que o doutor falou, né? Quando a gente sabe que é íntegro, muitas vezes não chega. Não né? chega. E acabou chegando ainda por um terceiro, que aí foram abrindo o caminho, né? E o terceiro, ele perdeu o emprego, ele foi demitido, ele foi condenado também. Assim, a história que mostra que é o que todo mundo já sabe, né? O crime não compensa. Pode compensar durante um tempo, mas depois o resultado ou é cadeia ou é morte. Então, principalmente para o servidor público, se ele resolve abraçar o serviço público, o meu conselho e o que eu acredito é que ele siga no caminho da integridade, né? Não tenta se desviar, não, porque se ele estiver buscando riqueza, vai para a iniciativa privada, vai fazer outra coisa, mas não ficar no serviço público. Você falou, vocês têm a parte também, a Polícia Federal faz toda aquela fiscalização de entradas e saídas das fronteiras e tudo mais. Aqui no Espírito Santo, a gente já vem aí há algum tempo falando sobre voos internacionais e tudo mais. Também o aeroporto ficaria por conta aí da Polícia Federal, a fiscalização. Há uma expectativa aqui? A gente tem um plantão permanente no aeroporto. Então a gente já tem uma equipe que fica lá, né? A gente faz o serviço de NFTI, que é a sua especialidade, né? Então, todo navio que chega aqui, quando a tripulação precisa descer, a Polícia Federal e outras agências federais precisam dar autorização para a tripulação descer, para a tripulação voltar para o navio. Isso a gente já faz normalmente. Agora, a decisão sobre voos internacionais cabe à operadora do aeroporto, né? Sim. Mas nós estamos preparados. O dia que a gente receber algum voo internacional, a gente vai ter nosso efetivo lá para fazer o controle migratório com toda certeza. Que legal. A gente faz aqui para encerrar assim, um bate-pronto, assim, né? Eu falo, você diz o que vem à cabeça. Nunca diga para um delegado. Nunca ofereça dinheiro. Se eu te der uma cervejinha, não dá para resolver isso? Não fale isso, vai ter problema. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Você escolheu a profissão correta. Investigação criminal. É uma coisa extremamente motivante. Algumas vezes gera frustração, mas é muito motivador e muito compensador quando você consegue identificar a autoria e materialidade de algum crime. É a adrenalina, né? O que diria para quem fala que delegado federal tem vida fácil? Vem entrar. Vem experimentar, né? Rede social. Temos que tomar cuidado. É uma faca de dois gumes, né? A gente vive no mundo tecnológico, vive no mundo que está muito conectado. É impossível a gente não se conectar também, mas, por outro lado, gera muitos riscos, né? Riscos de golpe, risco de exposição, risco de falar bobagem. E depois que está na rede social, não tem mais volta. Então, cuidado, né? Equilíbrio sempre é bom, em todos os ambientes da vida. Se não fosse delegado, seria? Publicitário. Aí, criador de nome de operações. Como eu rompi o ligamento do joelho com 16 anos, eu não posso dizer que eu seria jogador de futebol, então... Mas é atleta, né? Atleta eu gosto de fazer um esportezinho. Doutor, muito obrigado pela presença. Foi uma honra recebê-lo, compartilhar aí tantas histórias, tanto conhecimento. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Conte sempre comigo. Para mim é uma alegria poder estar aqui. Muito obrigada. E para vocês, não esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir o vídeo. E quem tiver história para contar, comenta aqui. Um abraço e até a próxima.